graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero te convidar para que juntos nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com aquilo que está dentro de nós para entregar ao Senhor. E que você possa distribuir ao Senhor através da tua voz, através dessa canção, através das suas palavras, aquilo que há muitos dias você tem retraído diante da presença de Deus. Que nós possamos aproveitar essa presença, porque a presença ela não está somente quando nós estamos todos reunidos, mas a presença está no momento que você começa a chamar ela para você. O Senhor está com você em todos os momentos. Então eu quero dizer para você que o Senhor está aqui onde eu estou e Ele está aí onde você está. Que você possa ser alcançado através do Espírito Santo de Deus. Que você declare isso. O Rei está aqui, o Rei está aqui, e Ele vive em mim. Ele está aqui, o Rei está aqui, Ele está em nós. O Rei está aqui, e o seu amor vive em mim. Declare isso novamente. O Rei está aqui, o Rei está aqui, e Ele vive em mim. Ele está, o Rei está aqui, estás aqui, e o seu amor vive em mim. Louvado e adorado, Jesus, teu nome é santo. Eu me alegro, pois estás aqui. Eu vivo a proclamar
Aleluia! Paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente nesses dias. Que a palavra do Senhor possa ministrar grandemente o seu coração. Estamos aqui nessa noite para compartilhar com você mais uma palavra no nosso culto da comunidade crescendo em Cristo. Que Deus venha derramar sobre a sua vida algo sobrenatural em nome de Jesus. Vamos orar por essa mensagem, pedindo a Deus que nos dê a sua revelação e ministre os nossos corações. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem suprido a sua igreja, tem cuidado dos seus filhos e tem nos dado o melhor. Eu te peço nessa noite que a sua revelação da sua palavra possa não somente tocar ao meu coração, mas ao coração de todos aqueles que nos ouvem e que os teus filhos sejam ministrados pela sua presença em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a orar, a ler o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Está escrito assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras traduções você vai ver, carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Essa palavra, todos pecaram. O tema dessa mensagem é: o pecado não afeta apenas você. Essa palavra, o pecado não afeta apenas você. Você vai entender ao decorrer dessa mensagem e vai perceber o quanto o pecado tem mudado as nossas vidas nos últimos dias. E uma palavra tão comum para as pessoas, mas nos últimos dias tem feito tanta diferença. Tem mudado hábitos, atitude, tem influenciado nas culturas, no modo de vida, nos princípios familiares, e muitas coisas que antigamente era comum, correto e bom, tem sido deturbado por conta do pecado. O que antes era escandaloso, hoje tem se tornado comum. O que antes era moral, hoje tem se tornado comum. Ou melhor, incomum. E o que é imoral tem se tornado natural na vida e na mentalidade das pessoas. O que é que fez com que culturas fossem mudadas, princípios fossem revistos? Não pela palavra, não por Deus, não por aqueles que ainda se mantêm fiel, mas pelas pessoas que têm seguido as filosofias do mundo, o contexto mundano, depravado, distorcido. Isso tem feito com que a vida de muitas pessoas mude. E a vida daqueles que tentam permanecer firmes nessa palavra também estão sofrendo, muitas vezes, perseguição, críticas e outras coisas mais. Vamos ler esse texto e entender profundamente o que ele quer nos dizer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitas vezes, quando eu ia usar esse texto de Romanos 3, 23, eu associava ele também ao texto de Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E usava esses dois textos como uma referência para uma pregação de um plano de salvação. Eu recordo de um momento que eu cheguei para um jovem e perguntei para ele: você tem pecado? E esse jovem, com muita coragem, como eu nunca tinha visto antes, olhou para mim e falou: não, eu não. Ou seja, a consciência dele do pecado era muito distorcida. E eu falei:
Você tem algum pecado que incomoda muito você? Não. E a sua mãe? Não. Sua família? Não. E aí, de repente, eu tentava falar do amor de Deus para esse jovem, mas parece que nada entrava no coração dele, porque ele acreditava que ele não pecava. Ele acreditava que ele não corria perigo de vida nenhum e que ele era como que salvo, totalmente. E aí, de repente, eu virei e contei uma pequena história para ele, dizendo assim: você alguma vez mentiu para sua mãe, dizendo que ia para um lugar e foi para outro? E esse jovem disse assim: sim. Falei: então você pecou. E aí eu continuei: você alguma vez chegou para uma moça, dizendo para ela que ela era bonita, sendo que você não via tanta beleza assim, mas o seu interesse nela era um interesse sexual, só para conquistá-la, sem assumir nenhum compromisso com ela? Sim. Falei: então você pecou. Você alguma vez chegou para alguém e disse que amava ela de verdade, somente para poder possuí-la, sem nenhum interesse de um compromisso de casamento a longo prazo? Sim. Então você pecou. Quando eu comecei a trazer esse entendimento, ele olhou, ele baixou a cabeça, olhou para mim e de repente abaixou a cabeça e falou assim: eu sou um pecador. E eu falei: e como pecador, aqui em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O que você me diz desse texto? E ele virou para mim e falou: eu vou para o inferno. Eu não tinha nenhum interesse de jogar isso no rosto, diante desse homem, e confrontá-lo com essa questão. Mas eu tinha o interesse de trazer sobre ele a necessidade de ser salvo, a necessidade de um relacionamento com Deus. E aquele jovem, depois daquilo, eu pude falar do amor de Jesus, e ele recebeu Jesus na sua vida. Essa referência, todos pecaram, ela também é ligada à questão de Adão. Porque um só homem trouxe um pecado sobre toda uma humanidade. Mas também ela reflete nós, homens, como indivíduos que pensam, que tomam atitudes, que somos responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso próprio comportamento. Hoje em dia nós temos percebido que a sociedade tem mudado valores que agradam ao coração de Deus. Tipo, o casamento. O casamento, diante do propósito de Deus, conforme a palavra, é: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas muitas pessoas têm falado que o casamento não é assim, porque você não pode viver preso a uma pessoa para a vida toda. E começaram a trazer a ideia de que o casamento deveria ser um contrato. Se não dá certo, a gente termina. Ou seja, o que a própria Escritura diz está perdendo valor para algumas pessoas. E por que a palavra deixa de valer para algumas pessoas? Por conta do pecado. O pecado, ele começa a mudar a mentalidade das pessoas. Pessoas que diziam: eu não vou mentir, eu não vou negociar o meu caráter. E durante muito tempo se manteram fiéis a essa palavra, quando começam a pecar em outras coisas, que não é na mentira, que não é enganando, passando a perna em pessoas, comprando e não pagando. Não, eles começam a pecar em outras áreas. Alguns na área sexual, na lascívia, na pornografia. E quando menos se percebe, um pecado começa a dar força a outros que a pessoa nunca cometeu. Como diz a própria palavra, um abismo chama outro abismo. Pessoas que diziam assim: eu nunca vou fumar, porque eu odeio o cigarro, eu não suporto nem chegar perto de quem fuma. Eu conheci pessoas assim, que de repente, na prática do pecado, da bebida, de que gosta, começa a fumar. Pessoas que diziam: eu nunca, jamais usarei droga. Essas pessoas, de repente, se percebem
experimentando substâncias que nunca imaginou que provaria. E aí, quando menos espera, estão viciadas. Viciadas no cigarro, viciadas nas drogas, viciadas no álcool. Outras viciadas na pornografia, na prostituição. O que dizer disso? E quando você chega diante dessas pessoas e olha para elas e fala, quem você era e quem você é hoje? Elas abaixam a cabeça, envergonhadas, e falam, eu mudei muito. Eu recordo de um jovem que era uma pessoa cheia de princípios, que amava a verdade e que dizia, eu nunca vou namorar alguém e me relacionar com ela intimamente sem me casar primeiro. E esse jovem ainda dizia, não, eu nunca vou viver uma vida de bebedeiras e uma vida de vícios. Mas só que esse jovem, em um dado momento de sua vida, se decepcionando com Deus, o que aconteceu? Achando que Deus poderia ter feito algo que agradaria o seu coração quando não aconteceu o que esperava, seguiu um caminho que ele mesmo tinha jurado nunca trilhar. E aí, de uma forma muito sutil, passo após passo, foi se afundando numa lama da qual não teria mais volta. E essa pessoa, quando menos se percebeu, tinha mudado seus hábitos, seus costumes, tinha aberto mão dos seus princípios morais e começou a praticar coisas das quais prometera nunca fazer. O que nos leva a se corromper dessa forma? O pecado. O pecado destrói não só uma pessoa, mas o pecado destrói uma geração. O pecado muda a história de uma família. O pecado, ele muda uma comunidade, uma cidade. Ele muda uma nação. Hoje, nós podemos perceber a diferença entre várias nações do mundo. Umas com mais corrupções, outras com menos. Umas com mais princípios morais, outras com menos. Nós percebemos que em cada lugar o pecado cresce mais, e em outra, nem tanto assim. O que afeta uma nação? Nós vemos na história bíblica que alguns países que tiveram a graça de Deus de ter pregadores que influenciaram essas nações, foi tomada por princípios morais e éticos, aonde a família se tornara a instituição mais importante e fundamental. Existem países que foram fundamentados e construídos por famílias, mas existem países que foram fundamentados e construídos por ambição, pela escravidão. E o pecado impera nesses lugares até hoje. Existem estados do Brasil que a sua fundação foi no meio de sangue e pecado. E até hoje muitos homens e mulheres de Deus oram, proclamam, abençoam e trabalham muito com a pregação do Evangelho para que esses lugares sejam cheios da glória de Deus. Eu gostaria que você lesse também Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1,
versículo 21. Diz assim: porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Olha só o que diz a primeira parte: porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Sabe o que o pecado faz? Ele muda toda uma história de uma nação, ele muda toda a história de uma família. Eu estava ouvindo uma pessoa falando de que antes da criação da luz, da energia elétrica, as cidades eram tomadas por escuridão. Por escuridão. Antes de colocar essa iluminação pública que nós vemos hoje, as cidades eram tomadas por escuridão. E a escuridão possibilitava que os ladrões, à noite, tivessem melhor acesso e facilidade para roubar, saquear e matar pessoas. Portanto, era de comum na sociedade desses lugares que quando começasse a escurecer, todos entravam para dentro de suas casas. E toda a família ia dormir mais cedo, ou se abrigava dentro de suas casas. Porque acreditavam assim que estavam protegidos. Protegidos do quê? Da escuridão e das trevas. O pecado, ele traz isso. Ele começa a trazer sobre um coração, como diz esse texto, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Se você ler Provérbios, você vai perceber que a pessoa que planeja o mal, ela sempre vai chegar em lugares aonde não há luz. O ladrão sempre virá num ambiente aonde ele vê que não há muita iluminação e nem muita proteção. Deus, na sua palavra, ele diz que o dia o homem trabalharia e à noite o homem descansaria. Mas o diabo traz aquela ideia mundana, com base nessa filosofia e ideologia mundana, de que a noite é uma criança, a noite é para curtir e se divertir. Como assim? Por que que enquanto muitas pessoas que são trabalhadores, que têm seus princípios familiares, que se voltam para dentro de suas famílias e acreditam nesse princípio da palavra, se recolhem em suas casas para descansar e se preparar para mais uma jornada de trabalho, enquanto outras, quando começa a anoitecer, agitam-se por dentro, começam a ficar inquietos, porque é hora de sair, e acreditam que é hora de se divertir. E o que é que tem durante toda a noite? Se você perceber, a própria palavra também traz que muitos demônios vêm durante a noite. Muitos demônios atuam destruindo, matando durante a noite. Por que que a humanidade tem mudado a sua ideologia e seus princípios de aceitação daquilo que o próprio Deus orienta? E no primeiro versículo, na parte inicial desse versículo diz: porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. E ainda vai falando: seus pensamentos passaram a ser levianos. O homem, distante de Deus, ele começa a viver mergulhado na prática do pecado, e não somente nisso, começa a sentir amor pelo pecado. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem separação entre você e Deus. Os vossos pecados, ou seja, o pecado nos afasta de Deus. E as pessoas nos dias de hoje não têm dado ouvidos a isso.
Porque se a própria palavra de Deus fala que o homem unir-se-á à sua mulher, deixará pai e mãe e juntos se tornará uma só carne. Outras pessoas acreditam, para que casar se eu posso desfrutar de muitas mulheres? Para que casar se eu posso desfrutar de muitos homens? Contrariando totalmente a vontade de Deus. Essa ideologia de casamento hoje não é muito aceitável em diversos lugares. Quantas pessoas têm falado que casar para quê? Porque senão vai separar. E se você observar os dados de divórcio, mesmo também agora durante essa pandemia, tem aumentado assustadoramente. É muito fácil separar do que lutar para corrigir e melhorar aquilo que precisa. É muito fácil abrir mão. Quantos homens que passaram muitos anos da sua vida com suas esposas, mulheres honradas, que lhe ajudou a criar filhos, e de repente, com suas paixões mundanas, seus desejos imorais, encontra uma pessoa mais nova, que acredita a ele ser mais bonita, sendo assim apaixonada, abandona a esposa e os filhos. Sabe por quê? Porque ele acredita que precisa ser feliz. E acredita que a vida deve ser vivida em busca de uma paixão. E aonde fica o amor de Deus? Aonde fica os princípios? E aí entra a questão do que eu falei. O pecado não afeta apenas você. Quando um homem decide abandonar a sua família, e o divórcio entra na sua casa, os filhos sofrem terrivelmente, e os filhos começam a conviver com a mãe, são criados sem a presença do pai. A ausência do pai traz sobre os filhos uma quebra de princípio. A falta do sacerdote, a falta do pai, a falta daquele que traz um norte, uma direção para os filhos. E sabe o que acontece? Essa pessoa começa a adquirir uma ideologia diferente daquela que Deus tem para a família. E isso passa a se repetir como se fosse uma prática comum. Aquele jovem ou aquela moça cresce e no futuro não acredita que o casamento é para sempre. Não acredita, passa a acreditar que não dá para ser feliz o resto da vida num casamento, porque a história da vida dele foi assim com seus pais. Ou seja, os filhos passam a repetir o pecado dos pais. Se você estudar o livro de Reis, você vai perceber que muitos reis passaram a repetir, muito pior, o pecado dos seus pais na idolatria a outros deuses. Então o que a gente conclui? Que o pecado não afeta só você, mas afeta seus filhos, a sua geração. Quantas pessoas têm seguido esse caminho e destruído uma geração inteira? Em Mateus 24:12, diz assim: e por se multiplicar o pecado, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Hoje estamos enfrentando tempos de uma grande frieza espiritual, uma grande frieza, aonde o amor, o desejo de estudar a palavra, o desejo de conhecer mais Deus, o desejo de cumprir com princípios morais, conhecer uma moça, pedir permissão aos seus pais, casar com ela, isso tem sido deixado de lado por uma grande maioria das pessoas. Sabe qual é os valores? É ganhar, conquistar, ter, ser feliz acima de qualquer coisa e seguir as nossas paixões. Quando isso, muitas vezes, tem nos levado numa direção contrária ao propósito de Deus para a humanidade. Porque Deus nos ama e quer o melhor para nós. Mas o pecado tem roubado os sonhos de Deus para os seus filhos, o propósito de Deus. Temos sido enganados, contaminados, influenciados pelo pecado e destruindo assim o legado de uma família e de uma geração.
hoje tem se tornado comum. Comum. Uma mentira, um engano, uma atitude errada, uma distorção. Tem se tornado comum. Fazer algo que quebra totalmente os princípios de Deus. E muitas pessoas, cegas pelo pecado, não enxergam o caminho que tem trilhado. Tem dificuldade de enxergar seu próprio caráter e aquilo que não agrada a Deus. Quantas pessoas que dizem, eu recebi Jesus, eu me converti, e continuam em festas, bebedeiras, prostituições, e acreditam que serão salvas. Acreditam que estarão com Deus quando morrerem. Porque pensam que é muito mais importante curtir a vida e ser felizes do que abandonar a vida de pecado. Mas Deus tem algo para você que é muito diferente de tudo isso. O amor de Jesus sobre a sua vida. E se você lê em João, capítulo 1, versículo 4, diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. E versículo 9 diz, a palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Jesus, ele é a luz que ilumina a sua vida e muda a sua história e começa a te mostrar o caminho que você deve trilhar. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele traz à memória daquela pessoa as coisas que ela fez errada, as pessoas que ela magoou, as pessoas que ela feriu, até dívidas que ela já tinha esquecido. E ele traz essa memória. Sabe por quê? Porque a luz ilumina aonde tem escuridão. E traz revelação das atitudes que essa pessoa não se percebe. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda a história de uma família. E assim, ele também transforma a vida de uma pessoa. Quando Jesus entra na família de uma pessoa, ele muda não só a sua vida, a geração que virá após você. Você é responsável não só pela sua vida, mas pela sua geração, pelos seus filhos, por aqueles que virão depois de você. Você é responsável pelas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que o pecado não afeta só a você, mas o pecado afeta a todos que te rodeiam. Pense bem sobre isso. Essa luz de Jesus é a luz que muda a sua história, que restaura princípios morais, que te leva a experimentar o verdadeiro amor e não a se entregar às paixões deste mundo. Aí então, um homem começa a entender que o amor é para sempre, que o casamento é para sempre, que os filhos são para sempre, que a família é para sempre. E percebe que diante de Deus, a palavra do Senhor é mais importante do que tudo na sua vida. E começa a valorizar as coisas que Deus valoriza e começa a amar as coisas que Deus ama ou as pessoas que Deus ama e se entrega a um propósito. E aí então, essa pessoa começa a entender que a vontade de Deus em suas vidas é mais importante do que a própria vontade dela. E que não estamos nesse mundo para fazer a nossa vontade, para ser felizes e curtir a vida segundo o nosso entendimento. Existe muita felicidade cumprindo a vontade de Deus. Existe muita alegria fazendo a vontade de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus possa tocar seu coração nessa noite. Que Deus possa fazer essa palavra fluir sobre você. Que você possa nesses dias ter mais amor pela palavra. Que você possa nesses dias refletir sobre a sua vida, sobre o seu caráter, sobre sua conduta, sobre os princípios morais, que talvez tenham perdido valor na sua história de vida. Que você possa refletir na sua vida, que aquilo que verdadeiramente agrada o coração de Deus,
pode também trazer alegria no seu coração e mudar a sua história. Deus te ama, por isso Ele entregou o seu Filho. Por isso a luz veio a este mundo. Por isso a luz. Só que muitas pessoas, elas se enganaram, pensando que poderiam fazer o que queriam e desfrutar de tudo que o seu coração e a sua mente desejasse. Mas o homem percebeu que ele é corruptível. Ele percebeu que ele não tem controle e nem domínio próprio, muitas vezes, das suas vontades. Ele acaba se entregando a toda espécie de tentação. E aí, destruindo na sua vida, não só os seus princípios, mas um legado, uma história, que em nome de Jesus o Senhor possa te trazer de volta, que o Senhor possa te resgatar nessa noite a princípios morais dos quais Ele te chamou para viver, que Ele possa te resgatar para um propósito muito maior do que você imagina e te levar a viver uma vida diferente, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante. Se você que está ouvindo essa mensagem, você entende que você precisa de Deus, você entende que você está afastado do Senhor, que você andou pecando, que você andou se contaminando com coisas que não agradam ao Senhor, feche os teus olhos onde você está e se arrependa nesse instante. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite que o Teu Espírito Santo visite cada um dos Teus filhos, vá de encontro ao coração deles, que eles sejam tocados, que eles sejam ministrados e que vejam aquilo que o Senhor vê quando olha para cada um deles. Que venhamos nos enxergar de verdade e enxergar aquilo que não Te agrada, enxergar o caminho errado que possamos estar trilhando nesses dias e que em nome de Jesus venhamos voltar para a Sua presença, que o arrependimento venha tocar o coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, que a luz de Jesus venha resplandecer nas trevas e que possamos enxergar aquilo que está errado, em nome de Jesus. Transforma-nos, amém. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de continuar divulgando para os seus amigos, para que a gente possa atingir os 1.000 inscritos. E toda terça-feira, 7h30 da noite, temos nosso culto fé no Instagram. E aos domingos, 6h30 da noite, aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço.